capítulo 2. O reino e a cruz. O Salvador não veio apenas para cumprir promessas antigas, mas para inaugurar um reino eterno, não um reino moldado pelas estruturas dos homens, mas um reino que cresce no invisível, que começa no coração e se espalha como fermento no meio da massa. Desde o primeiro anúncio de seu ministério, Jesus proclamava: "O reino de Deus está entre vós." Ele não estava falando de um governo com exércitos ou palácios, mas de uma realidade viva e presente, acessível a todos os que se arrependem e creem. Disse-lhes que seu corpo seria partido e seu sangue derramado por muitos. Depois, no Getsêmane, prostrou-se em agonia. Carregou a cruz até o Gólgota, já exausto, mas determinado. Ali foi pregado entre dois criminosos. O Salvador do mundo, pendurado numa cruz como maldito, não como um espírito, mas em corpo glorificado. Apareceu a Maria Madalena, aos discípulos, a mais de 500 irmãos, onde há corações quebrantados. O reino chega. Onde há fé verdadeira, o rei governa. O Salvador não veio apenas para salvar almas, mas para restaurar todas as coisas. A cruz foi o ponto central da história, onde justiça e misericórdia se encontraram, onde o amor se fez carne e morreu por quem não merecia. E todo aquele que olhar para a cruz com arrependimento e fé, verá o reino de Deus nascer dentro de si. Comeu com eles, falou com eles, restaurou Pedro e ensinou sobre o reino por 40 dias. Com poder e autoridade, antes de subir aos céus, deixou uma missão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, foi elevado às alturas, e uma nuvem o ocultou. Mas a promessa não terminou. Os anjos disseram: este Jesus voltará. Não apenas os pregos o feriam, mas o peso do pecado do mundo inteiro. Ele, que não conheceu pecado, foi feito pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus. O Pai virou o rosto, e o Filho gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento o véu entre o céu e a terra parecia rasgar-se, mas na verdade foi o véu do templo que se rasgou. A separação entre Deus e o homem foi desfeita pelo sangue do Cordeiro. O Salvador sentiu o peso do cálice, o horror do pecado que estava prestes a carregar. Suou sangue, clamou ao Pai, mas submeteu-se: seja feita a tua vontade. Quando os soldados chegaram, não resistiu. Foi preso, humilhado, acusado com mentiras, julgado por tribunais humanos que desconheciam a justiça verdadeira. Pedro negou, Judas o traiu. Os discípulos fugiram. O reino de Deus não era imposto pela espada, mas revelado pela palavra. Não era conquistado por força, mas recebido pela fé. A criação reconhecia o que os homens não viam. O Criador estava morrendo pelos criados. Com o último fôlego, o Salvador bradou: está consumado. A dívida foi paga, o sangue foi aceito, a redenção estava completa. Morreu. Foi sepultado, e no silêncio do sábado os céus aguardavam o terceiro dia. Ele chamou pescadores, cobradores de impostos, mulheres desprezadas, pecadores conhecidos, e a todos ofereceu a mesma graça. Diante dos poderosos calou-se, diante dos humildes abaixava-se, curava os enfermos, libertava os cativos, abria os olhos dos cegos não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Onde ele passava, o reino de Deus se manifestava, pois ele era o próprio rei entre os homens. Mas o mundo não compreendeu o reino. Esperava um libertador político, um guerreiro forte, alguém que restaurasse o trono de Davi com glória visível. Não compreenderam que ele veio primeiro como cordeiro antes de voltar como leão. Lá, onde os profetas haviam sido mortos, o Filho de Deus daria o último passo de obediência. Entrou montado num jumentinho como profetizada, e foi recebido com ramos e aclamações. Mas a mesma multidão que gritava Hosana seria aqui, dias depois clamaria: crucifica-o. Ele entrou no templo e purificou-o, mostrando que o reino não tolera a corrupção da adoração. Ensinou com autoridade, calou os fariseus, alertou sobre os tempos finais, e chorou sobre a cidade que rejeitava a paz. Seus próprios discípulos muitas vezes não entendiam, disputavam lugares de honra, ansiavam por domínio, enquanto o Salvador os ensinava a lavar os pés uns dos outros. Seu trono seria a cruz, sua coroa de espinhos, seu cetro, um madeiro ensanguentado. O reino de Deus estava de cabeça para baixo aos olhos do mundo, mas de pé diante do céu. Sabendo da hora que se aproximava, o Salvador voltou o rosto resolutamente para Jerusalém. Na noite em que foi traído, tomou o pão e o vinho, partilhou com os discípulos e instituiu a nova aliança. Foi açoitado com violência, coroado com espinhos, zombado pelos que o viam. O céu se escureceu, a terra tremeu, sepulturas se abriram. Ao amanhecer do domingo, o impossível aconteceu. A pedra foi removida e o túmulo estava vazio.
O Salvador ressuscitou, o reino que começou como uma semente se espalha até hoje. Não está limitado a nações, culturas ou línguas. A cruz não foi o fim, foi o portal.